Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este vídeo depois de muito desafio, assim uma força que não queria que eu terminasse este vídeo, eu consegui. Está com um barulho de fundo, tenham paciência que tem muita informação boa. Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Neste vídeo, o domínio da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo, vamos estudar como é que esta ordem tem vindo a criar toda uma política, uma ideologia internacional para a instauração daquilo que muitos chamam de República Internacional Maçónica, ou República Maçónica Internacional. Nada mais é do que o governo mundial, instaurado através de uma agenda internacional, que é a Agenda 21, do século XXI, e neste momento nós estamos vivendo o capítulo dessa agenda intitulado Agenda 2030 da ONU, das Nações Unidas. Existe muita controvérsia ao redor desta ordem e vamos aqui procurar trazer documentos o mais oficiais possível e conhecer por dentro esta ordem, como é que ela está dominando os países, continentes inteiros, como é que isso está acontecendo, em termos políticos, em termos religiosos. E como vocês podem ver aqui, esta é a primeira parte. Um documentário destes nunca pode estar completo, porque é muito detalhe, muita informação mesmo. Cada informação que é dada, ela abre um leque para imensas linhas possíveis de estudo. E então eu próprio tive que me conter para não fazer este documentário, esta primeira parte, maior, porque a cada informação eu queria mostrar tudo e não dá para mostrar tudo, né? Então o que eu vou fazer depois, noutras partes, dando continuidade a esta coleção de vídeos, será eu pegar em partes que são apresentadas, por exemplo, neste documentário aqui, nesta primeira parte, e desenvolver essas linhas a partir dessas pistas, dessas informações, dessas palavras-chave que nós vamos encontrar. Então espero que gostem e vamos começar. O Grande Oriente Maçónico do Brasil, ele diz-nos sobre a história da origem da maçonaria que desde os mistérios de Eleusis ao rei Salomão e à Ordem do Templo, tudo tem servido a maçons desejosos de exaltar a antiguidade da ordem e a profanos não menos desejosos de denegrir essa mesma ordem para escreverem patranhas e balelas constrangedoras pela ingenuidade e ignorância que revelam. Ligação direta com o passado só a encontramos no que respeita ao corporativismo obreiro. Como diz o historiador da maçonaria Paul Naudon, numa frase concisa e perfeita, a franco-maçonaria apresenta-se como a continuação e a transformação da organização dos mestres da Idade Média e do Renascimento, na qual o elemento especulativo tomou o lugar do elemento operativo. Ora, o que eles estão dizendo é que a maior parte das histórias que se conta sobre as origens da maçonaria, elas não são verdadeiras, não é? E eles colocam o início da maçonaria na Idade Média, ou seja, no tempo em que os franco-maçons construíam as grandes catedrais europeias, e quem já visitou essas catedrais ou quem já viu na internet, mas principalmente quem já visitou, não pode se deixar de deslumbrar com o tamanho dessas catedrais, com a riqueza de detalhes nelas existentes, o tipo de engenharia e arquitetura que é aplicada, a simbologia, é assim qualquer coisa assim que nos surpreende quando nós encontramos isso pela primeira vez. E eu lanço a pergunta: será que esse tipo de conhecimento ele começou só na Idade Média? De onde vem esse conhecimento tão profundo a nível matemático, a nível de técnica de construção, de trabalhar a pedra, de matemática? De onde vem isso? Então será que a maçonaria ela começou só na Idade Média? Aí eu deixo a questão para maçons e para pessoas que possam estudar a maçonaria sobre as histórias que são contadas sobre a origem da mesma em relação ao Templo de Salomão. Onde ficam essas histórias que
contam que Hiram Abif, o grande arquiteto que colocou em prática a construção do Templo de Salomão, onde fica essa história de Hiram Abif ter criado a maçonaria dentro dessa construção, ter criado diversos graus com palavras-chave de acesso aos segredos de cada um dos graus nessa construção? Onde fica a história de Hiram Abif ter sido assassinado por 3 traidores que queriam as palavras-chave para acessar a um grau mais elevado e Hiram Abif não lhes deu e eles o mataram? Onde fica a história de terem sepultado Hiram Abif e na sua sepultura ter nascido a acácia amarela, uma dos símbolos, que eu não digo sagrado, mas super importantes dentro da maçonaria? Onde ficam essas histórias todas? Elas não são verdadeiras dentro da maçonaria? Querem-nos fazer acreditar que é uma ordem que nasceu apenas na Idade Média? Essas perguntas ficam no ar e nós vamos estudar a maçonaria a partir da fundação que dizem na Inglaterra em 1717, depois aparece em França em 1726, em Portugal em 1727 e, como não há muita certeza da criação dela em Portugal, diz-se que em 1727 ela foi criada por comerciantes ingleses, mas existe uma outra versão que diz que ela só apareceu em 1735-1743. Em 1797 ela finalmente surge no Brasil. E durante este documentário vocês podem estar a ouvir alguns barulhos de fundo, mas realmente eu tenho encontrado assim uma resistência enorme do ambiente ao meu redor em eu gravar este vídeo. Já fui interrompido algumas vezes por barulhos realmente fortes, a meio de gravações deste vídeo, como se houvesse alguma força que não queira que eu grave isto. Mas eu agora, com barulhos ou sem barulhos, eu vou levar isto até ao final. Por isso, paciência com esses sons todos. E seguimos em frente. Em 5 de outubro de 1910, foi instaurada a República em Portugal. A instauração da República em Portugal ela foi feita essencialmente por maçons e pela maçonaria e pela carbonária. A carbonária é o braço armado da maçonaria. Nesta imagem, que é uma imagem muito conhecida para quem estuda a história de Portugal, nós podemos ver aqui diversos personagens maçons, quase todos eles maçons ou republicanos ativos. A maior parte deles foram os primeiros presidentes da República em Portugal. E nós podemos ver que a coroa portuguesa está aqui jogada no lixo. Existe resistência aqui, luta de resistência. Contra quem é que eles estão resistindo? Eles estão resistindo contra as forças imperiais da monarquia e até da Igreja Católica. Então eles quiseram instaurar a monarquia, quiseram instaurar a República e instauraram. E trouxeram para dentro de Portugal esta figura que é a deusa da República. Ela é a República. E esta deusa, também conhecida como deusa da democracia ou deusa da liberdade, ela entra em Portugal como uma representação, né, de todos esses ideais iluministas que a maçonaria trouxe para dentro de Portugal. Ora, em 1911, no primeiro aniversário da instauração da República, Lisboa ficou bem ativa, fez-se várias decorações nas ruas e o povo saiu à rua, muitos maçons, carbonários, republicanos, muita gente do povo saiu para a rua para comemorar o primeiro ano da instauração da República. E como podemos ver, havia desde carros alegóricos, havia bandeiras no ar, de todo o tipo, e eram verdadeiros cortejos de pessoas encartoladas, maçons, republicanos, carbonários, que seguiam carros alegóricos. Estes carros alegóricos, como este que está aqui, que nós vamos estudar um pouco, este carro vai ser, digamos, a figura base deste cortejo para nós desenvolvermos um estudo da entrada do poder da maçonaria em Portugal. Podemos ver que é um barco, e neste barco vem a deusa da democracia e da liberdade, a República, e vem aqui este personagem sentado com este objeto na mão. Este personagem, para quem já conhece,
né? Ele é Hermes, o mensageiro dos deuses. E o mensageiro dos deuses, o que é que ele vem anunciando? Ele vem chegando, anunciando a chegada a Portugal da deusa da democracia e da liberdade, a República. Vamos conhecer um pouco mais sobre este mensageiro dos deuses. Ele vem, reparem, no carro do comércio. E nós podemos ver que Deus Hermes é Mercúrio, em Roma, e ele é o mensageiro dos deuses gregos. É o deus da venda, do lucro e do comércio. Por isso é que o carro se chama carro do comércio. Ele é também deus dos mensageiros, dos viajantes e dos ladrões. Muito interessantes. Ele é deus da venda, do lucro e do comércio, é deus dos ladrões. Dá que pensar isso, né? Ele traz um objeto muito interessante na mão, que é o caduceu. O que é um caduceu? Nós podemos encontrar o caduceu numa taça antiga do rei da Godeia, de Lagash, que é uma cidade da Suméria de 2600 anos antes de Cristo. Já podemos encontrar estas cobras assim entrelaçadas em forma de DNA. E também podemos encontrar em rituais antigos da Índia, nas Nagakals, que são tábuas de pedra da Índia, de um ritual antigo que nós podemos ver, ampliando aqui, que tem estas cobras também enroladas como se fossem um DNA. Ora, o caduceu, não vamos ler isto tudo, está aqui, mas vamos destacar aqui, esta parte aqui, é verticalmente, a verticalidade formal do símbolo infinito, utilizado como emblema em diversas instituições dedicadas ao estudo e ensino das ciências contábeis. Mais uma vez ligado à parte do comércio, das finanças, das vendas, do lucro. Nós podemos ver aqui que também é associado ao equilíbrio moral. Aí nós perguntamos, mas se ele é o deus dos ladrões, como é que tem na mão o símbolo do equilíbrio moral? Né? Então, mas está associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho da ascensão da energia Kundalini. Mas onde nós vamos focar mais, porque não vamos fazer aqui estudos alquímicos nem espirituais, apesar disso estar incutido neste tipo de simbologia destas ordens, nós vamos tomar mais atenção aqui a isto, que ele representa, é usado por diversas instituições dedicadas ao estudo e ensino das ciências contábeis. Às vezes ele é confundido com o símbolo da medicina, que é o bordão de Esculápio ou bastão de Asclépio, que é este que está aqui, mas que não tem a ver. E é isso que o deus Hermes está trazendo na mão. Ora, ele vem no carro do comércio, anunciando a chegada a Portugal da deusa da democracia e da liberdade. Mas, afinal, quem é esta deusa da democracia e da liberdade? Não é? Se nós pensarmos bem, a maçonaria, ela quis, e os republicanos, que são os maçons, eles quiseram acabar com o poder da monarquia em Portugal e o poder da igreja. Ou seja, existia todo um poder, uma linha, uma ordem divina em Portugal que regia já há desde o início, né? Há 800, 900 anos. Portugal foi criado em 1147, então até 1910, já vem quase 900 anos, talvez 800, onde existia uma linha divina associada a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. Mais tarde, com o poder da Igreja Católica dentro de Portugal, surgiu também o culto mariano, e a maçonaria quis acabar com isso porque achava que era corrupto e veio trazer uma nova linha divina. É isso que está aqui a acontecer. Eles estão trazendo uma nova deusa. Vem o deus Hermes, deus mensageiro dos deuses gregos, anunciar a chegada de uma nova linha de adoração que vai tomar conta do poder governamental em Portugal. E essa linha tem à frente a deusa da democracia e da liberdade, a República. Se nós olharmos bem, o que nós vemos aqui atrás é um cortejo de pessoas seguindo mais um culto a uma imagem que dizem que representa ideologias, claro, representa ideias, representa princípios,
que vão ser a base para a formação de uma nova sociedade em Portugal, mas ela não difere muito, por exemplo, disto que está aqui, não é? Que é um culto católico, tem uma imagem e as pessoas fazem uma procissão seguindo. Elas seguem, acreditam que isto representa certos princípios, representa certos valores e seguem esse culto, seguem as imagens. Ora, nada diferente do que está aqui a acontecer, não é? Só que aqui com outra aparência. Então podemos dizer que não se saiu da idolatria. Continua-se a idolatria às imagens que representam ideais. De onde vem essa deusa da liberdade e da democracia? Nós vemos neste quadro de Eugène Delacroix, de 1830, a liberdade guiando o povo na Revolução Francesa. É a mesma figura. É daqui que ela vem. Ela sai de dentro das lojas maçons, aqui, para a Revolução Francesa e até que chega em Portugal. A deusa da democracia e da liberdade, ela é a Marianne. A Marianne surgiu entre setembro e outubro de 1792 e é a junção de dois nomes, Marie e Anne. O nome dito em francês é Marianne. São dois nomes muito comuns entre as mulheres francesas do século XVIII. Marianne se tornou símbolo da Revolução e alegoria da República. Ela era chamada por uns como Senhora da Liberdade e por outros como Senhora da Maçonaria. Então é aqui que ela surge. Nós vemos ela tomar a figura de diversas características, desde mãe, amante, de mulher, de protetora, de guia. O barrete que ela usa é o gorro de Frígia. Se nós olharmos, ela está sempre com um gorro na cabeça. Esse gorro é o gorro de Frígia. Na antiga Roma, quando se libertava um escravo, este tinha de usar um gorro vermelho pontiagudo que mostrava a sua condição de escravo liberto. Na Revolução Francesa aparece como o símbolo da liberdade e republicanismo. Nós podemos ver que esse símbolo foi tão usado que até os Muppets, como é que se chama aqui no Brasil, não me lembro, em Portugal chama-se Strunfos, acho que aqui no Brasil é Muppets, não tenho a certeza. Eles próprios usam o gorro da Frígia, porque estes bonecos foram criados na França. Quando ela chega em Portugal, ela transforma-se um pouquinho com as cores portuguesas e nós vemos ela apresentar-se de diversas maneiras. Podemos ver aqui ela representada no Porto, que é uma cidade de Portugal. Aqui nós podemos ver ela com o livro aberto, que é um símbolo maçom, o livro aberto. Aqui já vemos, olha aqui, a bandeira brasileira e todas as bandeiras do mundo. Aqui já está representado o domínio que a maçonaria e a república está tendo no mundo. Qual é o objetivo disso? Nós vemos aqui a deusa da justiça, a justiça cega. Ela está dentro da mesma linhagem da deusa da república. Aqui está o deus Hermes. Ou seja, só nesta imagem que nós temos aqui, uma imagem antiga, que aqui não está dizendo qual é a data desta edição, mas nós podemos ver a ideologia que sai de dentro das lojas maçons, a deusa da República da Democracia, estar em todo o mundo. É a globalização, é o governo mundial que está sendo instaurado, que hoje nós já estamos vivendo com um controle tecnológico cada vez mais absoluto. Aqui nós vemos já a deusa da República de uma forma mais, digamos, talvez caseira. Não é? Uma mulher que é uma mulher que tem assim um aspecto de amante e de esposa ao mesmo tempo. Quando nós olhamos aqui para esta estrela, reparem bem, principalmente os brasileiros aqui, isto não vos faz lembrar de nada? Faz lembrar o brasão oficial do Brasil. Olha aqui, isto aqui é de Portugal. Então já se sabe de onde vem o brasão brasileiro. Mais adiante eu vou fazer essa comparação, já a seguir. Aqui, ó. Reparem bem, aqui mais uma vez a deusa da República, da democracia e da liberdade em Portugal. E nós vemos aqui Pátria e Liberdade, 5 de outubro de 1910, que foi a instauração da República em Portugal. Reparem nesta estrela, como ela é tão semelhante aqui com a estrela do Brasil. Este ângulo aberto,
os ângulos abertos das pontas da estrela, como ele é exatamente a mesma coisa, com um círculo no meio, tal e qual o mesmo círculo que em Portugal e no Brasil tem. As folhinhas ao redor, só que enquanto em Portugal tem oliveira, é só oliveira ali, no Brasil tem café e não me lembro já qual é a outra. E é isso que nós encontramos no mundo todo, essas folhinhas vão variando. Né? Pode-se encontrar folhas de acácia, pode-se encontrar folhas de louro e muitos mais que nós podemos encontrar. Né? Mas estão vendo que a simbologia é uma coisa só. E vejam bem o vermelho e o amarelo e o verde. É as mesmas cores que nós encontramos aqui em Portugal e no Brasil. Né? As mesmas cores. Não muda nada. Certo? Vamos em frente. Aqui vemos então mais representações da deusa da democracia e da liberdade. Ela está sentada no trono. Reparem aqui, este aqui é no Brasil. Agora é que eu vi que isto aqui já é a deusa da democracia e da república no Brasil. Não, é em Portugal. A estrela é que é igual e agora confundiu-me. É igualzinha. Já viram? Que é igualzinha à brasileira. Porque tudo tem a mesma origem. É um domínio mundial. As nações estão perdendo a soberania e nós podemos compreender isso também pela simbologia. Nós vemos aqui também mais formas da deusa da democracia e da liberdade se apresentar, aqui já com semelhantes à estátua da liberdade que está nos Estados Unidos. E aqui nós vemos a função desta ideologia, que início era para derrotar a monarquia, que aqui está um desenho um pouco desfocado, porque as imagens eram pequenas e eu ampliei. Tem a monarquia aqui, com todos a guarda, digamos, a parte classe militar monárquica, tudo derrubado pela deusa da monarquia, da deusa da república, e aqui o padre. Né? O padre está com uma faca na mão. É preciso ver, o padre está lutando contra eles, né? Só que não conseguem. A deusa da democracia e da república é mais forte. Ora, então nós questionamos assim, mas o que é que a maçonaria teve a ver com a Revolução Francesa? Né? Nós podemos ver aqui, por exemplo, na revista O Buscador, uma revista de ciência maçónica, Loja Maçónica de Estudos e Pesquisas da Renascença número 1, com o título A Maçonaria na Revolução Francesa. Nas palavras de Ailton Elisiário de Souza, lemos: diversas teorias foram elaboradas sobre o verdadeiro papel da maçonaria na Revolução Francesa. O trabalho busca restabelecer a verdade histórica, a fim de que se tenha a real posição da ordem no acontecimento. Após situar a realidade social de França de 1789, observa-se a situação geral da maçonaria na França. São examinadas as posições assumidas de diversos autores sobre o papel da maçonaria na Revolução, inclusive a do autor que conclui ter a maçonaria participado da Revolução não como organizadora e executora de todo o movimento, mas como divulgadora dos princípios iluministas que nortearam a Revolução. Ora bem, se são os princípios maçons que norteiam a Revolução, então é a maçonaria que está à frente. Não é? É isso que ele está dizendo. Eles ficam contornando assim um pouco. Hoje em dia cada vez já está mais aberto isso. Não é? Que realmente hoje já está aberto que foi a maçonaria que criou a Revolução Francesa, orientou, organizou e foi para a frente com isso tudo. Com toda a participação da Carbonária, que é o braço armado da maçonaria, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E hoje, nos livros de história e tudo, nós podemos ver isso. Né? E até dentro, por exemplo, dentro do Museu da República e da Maçonaria, em Portugal, eles já contam essa história, como a maçonaria foi quem incentivou e criou toda a Revolução Francesa, a Guerra Civil Americana e depois a instauração da República em diversos países onde existia a monarquia, como em Portugal, na França, no Brasil e por aí afora. Né? Nós podemos ver aqui no site do Grande Oriente Estadual da Bahia, dizendo o seguinte, que a Estátua da Liberdade e a maçonaria. Em 1776, a vitória do movimento revolucionário deu origem à República dos Estados Unidos, sendo também uma conquista para a maçonaria. Já dizendo, né? Os ideais maçónicos de liberdade e igualdade serviram como base para a construção do novo país. A independência dos Estados Unidos teve como contribuintes George Washington e Benjamin Franklin, que eram maçons. Então, a própria maçonaria está admitindo que
ela foi a grande impulsionadora das grandes revoluções para instaurar o mundo como ele está hoje. Por isso é que nós vemos a Estátua de Liberdade, que na realidade é chamada Liberdade, iluminando o mundo, que é novamente a deusa da democracia e da liberdade. Ela foi criada pelo maçom Frederic Auguste e foi ofertada pela França aos Estados Unidos pela comemoração dos 100 anos de independência deste país. Nós podemos encontrar na internet facilmente imagens da deusa da democracia, da estátua da liberdade, sendo construída em França. Ela foi construída aos pedaços e depois foi enviada em pedaços para os Estados Unidos, onde foi reconstruída. Hoje em dia, esta imagem já é mais moderna, nós podemos ver ainda o World Trade Center em pé ali. Ela pode ser desmontada para fazer restauros e novamente montada. Então, uma oferta da maçonaria francesa à maçonaria americana. Num jardim da França, podíamos encontrar a cabeça da Estátua da Liberdade, num jardim, e o que é interessante é que tinha este boi, este touro ao lado. Por que este touro está aqui? Este é um símbolo. Aí aqui vem. Esta é uma das linhas que nós poderíamos abrir a linha para estudar. Só este touro. Não é? Porque vamos encontrar este símbolo desde a Suméria. Na Suméria nós encontramos muito a oposição do touro com o leão, que tem a ver com casas astrológicas e tempos, eras de governação. Mas aqui está com outra simbologia, que também tem a mesma. Mas neste momento aqui nós vamos focar o touro aqui. Este é o touro de Wall Street. Lembrando que o deus Hermes, quando chega a Portugal, que nós vimos lá atrás, ele vem no barco, no carro do comércio. E o deus Hermes, ele é o deus do comércio, da venda, do lucro. E nós vemos que ele vem anunciando a deusa da República. E nós vemos a Estátua de Liberdade tendo um boi ao lado em França. E o boi é um dos principais símbolos de Wall Street. Wall Street, para quem não sabe, é um dos centros financeiros mundiais, talvez o principal centro financeiro mundial, onde funciona a Bolsa de Valores. Podemos ler na Wikipédia o seguinte sobre Wall Street, para quem não conhece tão bem o que é. O Wall Street é uma rua que corre na Manhattan inferior. Manhattan é uma ilha, digamos assim, pertencente a Nova York, nos Estados Unidos, e é considerada o coração histórico do atual distrito financeiro da cidade de Nova York, onde se localiza a Bolsa de Valores de Nova York, a mais importante do mundo. Com o tempo, o termo se tornou uma metonimia para o sistema do mercado financeiro dos Estados Unidos como um todo, mesmo quando não se refere diretamente a Wall Street de Nova York. E nós podemos ver aqui a Bolsa de Valores de Nova York, considerada o coração de Wall Street. Então, daqui nós compreendemos porque é que o touro está ao lado da Estátua da Liberdade. E porque é que a Estátua da Liberdade ela vem a ser também anunciada pelo mensageiro dos deuses, o deus Hermes, que é o deus da venda, do lucro e do comércio. E ele vem no carro do comércio, anunciando a chegada da deusa da democracia. Então um ciclo que nós vemos que o que está chegando em Portugal em 1911 é toda uma ideologia de princípios iluministas que traz com ele todo um pensamento voltado para o mercado, para a venda, para o lucro. Eu não estou dizendo, reparem bem, eu não estou dizendo que o capitalismo é ruim, ou que o mercado é ruim, não estou dizendo isso. Estou dizendo o que é que está chegando. A maneira como isto vai ser colocado em prática, essa é que é a diferença. Então nós vamos encontrar no lema da Revolução Francesa, sendo a liberdade, igualdade e fraternidade, em 1861. Este era o lema da Revolução Francesa. Nós vamos descobrir que liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da maçonaria também. E é também o lema das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas não têm tanto a palavra fraternidade, eles focam mais em liberdade e igualdade. Aqui nós vemos a Carta dos Direitos. É um site, neste caso aqui é um instituto da Carta dos Direitos. A Carta dos Direitos é uma carta nos Estados Unidos que fala sobre os direitos civis do cidadão e
São os princípios onde se baseia a independência dos Estados Unidos. É tipo, digamos que é a irmã da Constituição americana. Né? E os grandes valores que são fortalecidos lá é a liberdade e a igualdade. Né? Aqui nós vimos atrás, no site do Grande Oriente Estadual da Bahia, né? Eles a dizerem: relemos, em 1776, a vitória do movimento revolucionário deu origem à República dos Estados Unidos, sendo também uma conquista para a maçonaria. Os ideais maçónicos de liberdade e igualdade serviram como base para a construção do novo país. Por isso é que nós encontramos estes mesmos princípios, que são o da Revolução Francesa, e é também os princípios da maçonaria dentro dos princípios base dos Estados Unidos. E é também o lema das Nações Unidas: liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, eu peguei na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e o que é que eu fiz? Eu coloquei o motor de busca para o documento, certo? E o documento tem 10 páginas apenas. Quando nós colocamos a palavra liberdade, encontramos 23 vezes a palavra liberdade, certo? Quando nós colocamos a palavra igual, encontramos 11 vezes num documento de 10 páginas. Hein? E quando colocamos a palavra fraternidade, ou da família, da palavra fraternidade, encontramos apenas uma vez, mas consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque é também o lema das Nações Unidas. Então nós vemos que o mesmo lema é da maçonaria, das Nações Unidas, da Revolução Francesa e dos Estados Unidos. Por isso é que nós vemos, a 5 de outubro de 1911, o carro do comércio chegando. O que está chegando a Portugal é todo um princípio que já estava instaurado em França, já estava nos Estados Unidos. Então, o que chegou aqui em Portugal, ou lá em Portugal, porque agora eu estou no Brasil, mas também chegou aqui no Brasil, foi todo um princípio de regência estadual, governamental e ideológica a nível político e parlamentarista, alienígena. Não é algo que atenda à cultura, o pensamento, à egrégor dos países. Não. São princípios universais que querem fazer do mundo uma nação igual em todo lugar. Uma monocultura, com uma monopolítica. E tem uma deusa na frente, que é a deusa da República. Tudo isto nascido dentro das lojas maçons. Ora, nesse cortejo de 1911, de comemoração do Dia do Maçom, nós podemos encontrar outros carros, como por exemplo o carro da maçonaria. Agora já podemos compreender melhor este carro. Não é? Está aqui o símbolo do esquadro com o compasso, que é um símbolo da maçonaria. Podemos encontrar aqui o sol negro também, que é um símbolo da maçonaria. E o que vemos aqui é uma coluna, que são os princípios iluministas da maçonaria, sobre os quais se baseia todo o planeta. Ou seja, aqui está representado uma globalização. É a globalização dos princípios iluministas republicanos maçons. A instauração de uma república maçónica internacional está aqui, já representada em 1911. Isto é antigo, né? Isto é muito antigo, estas ideias, porque, por exemplo, Fernando Essa de Queiroz falava no século XIX, ele já, no livro dos Maias, ele já refere os Estados Unidos da Europa, porque era um passo para chegar a um governo mundial, né? Criar blocos de Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, Estados Unidos da Europa, Estados Unidos asiáticos, africanos e sul-americanos, para depois chegar a um bloco único internacional. Né? Então estas ideias já são antigas, não é algo que tenha acontecido de repente. Né? Vamos conhecer mais alguns carros aqui para mostrar, né, que este símbolo que está aqui é o símbolo da maçonaria, né, que é este o compasso e o esquadro. Isto para quem não está tão familiarizado com estes símbolos. E nós encontramos também o carro da Casa Pia. Ora, o carro da Casa Pia, nós podemos ver que ele tem a deusa da democracia e da liberdade. Né? Mas também tem aqui um globo, né? Sempre os mesmos princípios. Né? E nós vemos que tem aqui um mocho.
que aqui no Brasil as pessoas não conhecem às vezes por mocho. Não me lembro já qual é o nome que conhecem, mas em Portugal este animal chama-se mocho. Ele é tipo uma coruja, mas não é coruja porque ele tem orelhas, né? É tipo uma coruja, mas com orelhas. Ele representa muitas vezes a sabedoria, tanto que nos desenhos animados aparece o mocho com um chapéu de professor. Normalmente é o professor, o mestre que está ensinando, né? Mas de onde vem este símbolo, este mocho? Nós podemos encontrar ele em Bohemian Club. Para quem não conhece Bohemian Club, é um dos encontros anuais dos líderes mundiais, dos senhores do mundo. Só este estudo sobre este clube é um documentário. Existem várias histórias sobre isto e aqui está a logomarca também, mais estilizada. E nesse lugar acontecem rituais. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês podem procurar. Eu dou-vos a sugestão de procurarem Alex Jones e Bohemian Club. Ele foi uma das pessoas que conseguiu entrar lá para bater fotos e tirar filmagens. Mas existem outras pessoas que conseguiram também isso e filmaram pessoas bem poderosas lá dentro. Um encontro de mais de 2.000 das pessoas mais poderosas do mundo. É anual isto, onde acontecem diversos tipos de cultos. Não vou me aprofundar nisso, mas para mostrar de onde vem. Porque é que o mocho está ali, né? De onde vem isso? Nós podemos encontrar no National Press Club, na logomarca, que é a Casa da Imprensa Nacional, chamemos-lhe assim, em Washington. Quando há declarações mais oficiais a serem feitas por instituições, alguma coisa, aí elas usam o National Press Club para dar um destaque maior às declarações que querem fazer a nível nacional ou internacional. E a logomarca que nós podemos ver é cheia de simbologia maçom, né? Tem o mocho aqui, que é aquele que nós estamos agora tomando mais atenção. Tem as folhinhas, tal e qual, como nós encontramos no selo oficial de Portugal ou do Brasil. Tem o livro, que neste caso está fechado, a lamparina, que também pode ser uma tocha, os raios negros, que aqui estão só com riscos, e também encontramos aqui este símbolo, que parece mais o da medicina do que do Hermes Trismegisto, né? Mas é também o símbolo maçom. Este símbolo é muito, que nós estávamos vendo atrás, é muito parecido com o da Ordem dos Advogados Portugueses. Né? Tem todos os mesmos elementos. Tem o mocho, tem as folhinhas, né? O livro e a lamparina. Os mesmos princípios. Né? Porque a Ordem dos Advogados está diretamente ligada à maçonaria. Ser advogado e não ser maçom é não ter tantas portas abertas nesse meio. Né? Nós podemos ver, por exemplo, em Washington, D.C. É uma linha de pesquisa que, lá vem, é mais uma linha de pesquisa que nós poderíamos até fazer, mostrar a simbologia que existe na arquitetura das ruas em Washington, D.C. Porque elas foram feitas não de qualquer forma. Elas têm formas precisas, geométricas, que representam formas geométricas precisas, símbolos. E nós, como estamos a ver do mocho, para ver a importância que o mocho tem em tudo isto, nós já vimos atrás que a independência dos Estados Unidos foi feita pelos princípios iluministas da maçonaria e que a maçonaria teve participação direta na independência dos Estados Unidos. Estamos a ver aqui Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Ela foi construída com geometrias que não foram à toa. E aqui nós vemos que tem um mocho. Isto não é por acaso, não. Existe muita simbologia dentro das ruas do Washington, D.C. Nós podemos ver que isto é a Casa Branca, aqui no meio. É a Casa Branca que está aqui. Ó. Isto aqui não é nada nem pouco. Né? Então, seguindo em frente, no dia 11 de outubro de 1911, aniversário do primeiro aniversário da instauração da República em Portugal, encontramos também o carro dos Correios e dos Telégrafos. O carro dos Correios e dos Telégrafos também ele tem a deusa da democracia aqui e mais uma vez a coluna, que são os princípios iluministas, e o planeta lá em cima. Ou seja, a repetição dos mesmos símbolos e instituições do país. Né? Esta foto aqui é de 1910. Foi quando foi a instauração da República. E nós podemos ver aqui, eu escrevi aqui o nome destes personagens, que é Bernardino
Machado, António José Almeida, Augusto Soares, Afonso Costa, não está por ordem, porque o Afonso Costa é este. Isso, alguns deles, ou quase todos, foram presidentes, os primeiros presidentes da República. Todos eles maçons. Todos. Isto aqui em 1910. O povo saiu às ruas, muitos maçons, tudo republicanos, muitos carbonários também. Nós podemos ver que presidentes da Primeira República em Portugal, de 1910 a 1926, nós colocamos aqui 8 presidentes e nós vemos 2, 3, 4, 5 maçons e um ligado diretamente ao Partido Republicano Português, ou seja, completamente controlado pela maçonaria. No meio ainda estava havendo um braço de ferro com o poder monárquico e da Igreja. Não é? Então ainda encontramos aqui 2 presidentes, um militar e um militar monárquico. Na Segunda República, os presidentes da Segunda República em Portugal, que vai da ditadura e Estado Novo, de 1926 a 1974, um ano depois de eu ter nascido, outros 8 presidentes. Nós encontramos 1, 2, 3 maçons, diretamente, um político nacionalista, que possivelmente está mais ligado ao catolicismo, outro político nacionalista católico, um militar católico e um militar. Né? E podemos ver que realmente a maçonaria tem muito poder. Até que eles conseguiram fazer com que tomar conta de Portugal definitivamente até os dias de hoje. E nós podemos ver que em Portugal o poder ele varia entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, que são 2 partidos da maçonaria. Né? Então todos os presidentes, praticamente tudo que é político que vai para o poder, está diretamente ligado à maçonaria em Portugal, porque já não tem soberania nenhuma. Né? Esta é a bandeira de Portugal. Né? E de onde vem esta bandeira? Como surge esta bandeira? Nós podemos ver a bandeira da Carbonária. Se olharmos bem, é ao contrário. Aí, o verde está do lado esquerdo e o vermelho do lado direito na bandeira portuguesa, mas na Carbonária estava trocado. Vermelho do lado direito, que era o lado do macho, e o verde do outro lado. Mas podemos ver que é a mesma bandeira. Não é? Podemos notar também, aqui tem a estrela virada ao contrário, que não é por acaso, representa Adam Belial e aqui Adam Kadmon. Para quem está ligado em estudos da Cabala sabe o que isso significa, mas isso agora não é a nossa linha de estudo neste momento. Então a bandeira portuguesa, que foi a bandeira instaurada depois da instauração da República, ela tem a origem na bandeira da Carbonária. E a bandeira da Carbonária, ela tem a origem no estandarte do Grande Oriente Lusitano, que é uma das vertentes da maçonaria dentro de Portugal. Isto aqui é o estandarte do Grande Oriente Lusitano. E podemos ver novamente liberdade, igualdade, fraternidade. As folhinhas, novamente, o triângulo, tanta gente fala, né? O triângulo do olho tudo vê, e novamente o Sol. Isto aqui o Sol não é um Sol muito luminoso, não. Aí nós podemos entender porque é que tantos edifícios institucionais, parlamentares, de governo, possuem o chão aos quadrados pretos e brancos. Não é por acaso. Não é por acaso que vocês entram dentro de imensos edifícios institucionais do governo e o chão é assim. Não é por acaso que nós nos filmes estamos encontrando tantos chãos assim. Estou-me lembrando agora do Matrix, né? Quando eles entram dentro do prédio, está lá. Né? E não só, há muitos filmes. Né? Por exemplo, vamos ver aqui detalhes, né? Porque é aquilo que eu já disse. Isto são tantas linhas que nós podemos seguir neste estudo que eu estou apresentando alguns pontos para mostrar mesmo como é, né? Como é que a maçonaria está por trás da instauração deste governo mundial, que não é uma teoria da conspiração. Eles próprios estão cada vez mais abrindo o jogo e mostrando isso. Né? Então vamos ver aqui as palavras de Sebastião Magalhães Lima, que foi o fundador do jornal O Século, um jornal muito importante em Portugal, que eu não sei se ainda existe, mas ele foi um dos principais jornais em Portugal, e ele disse no livro dele, Episódios da Minha Vida: teria sido possível o 5 de outubro sem a Carbonária? Lembrando que a Carbonária é o braço armado da maçonaria.
Afoitamente posso responder que foi a Carbonária que determinou a Revolução. Ninguém imagina o que foi e o que representou essa organização. Em coragem, esforço e sacrifício, a Carbonária impôs-se pela sua disciplina, pela coragem dos seus dirigentes e ainda pelo espírito de renúncia que a caracterizou. Então, o próprio fundador do jornal A Seca admitindo que a Carbonária teve uma participação muito ativa na instauração da República em Portugal. E, sendo um braço armado, nós já podemos calcular, né, o tipo de coisas que foram feitas. Né? Luís de Almeida, que era um português, bibliotecário, arquivista, panfletista, maçom, carbonário e político. Porque naquele tempo, depois quanto mais se aproximava a instauração da República e depois da instauração da República, as pessoas assumiam abertamente que eram carbonários. Né? Era um status, né? As pessoas eram até temidas. Se nós formos ler mais uma vez essa de Queiroz no livro Os Maias, ele retrata isso muito bem, é muito interessante. Então, nas palavras dele, no livro História do Regime Republicano em Portugal, 1932, diz ele, caminhava-se a passo, mas avançava-se sempre. Era precisa a ordem carbonária a toda a parte. A loja Montanha, que nós havíamos fundado com inteligentes bons primos, os bons primos eram uma forma de tratar os membros da Carbonária, em vez de dizer irmãos, né, diziam-se os bons primos. Então, desculpem, para instaurar a ordem carbonária em toda a parte, a loja Montanha, que nós havíamos fundado com inteligentes bons primos, foi a veículo da C, isto aqui é uma abreviação maçónica, que a gente fica sem saber o que quer dizer a palavra, foi o veículo da C dentro da maçonaria, da Carbonária dentro da maçonaria. Né? A CP ia-se infiltrando, ou seja, a Carbonária portuguesa deve ser, né? Ia-se infiltrando sem que ninguém desse pela sua presença em muitas coletividades onde se encontravam elementos de luta que era preciso atrair para o nosso seio. Ela ia deslizando brandamente até às sociedades de recreio, às repartições públicas, etc. Ou seja, eles iam identificando, dentro de cada repartição, coletividades, associações, onde é que havia gente que estava querendo se revoltar contra a monarquia. E eles iam atraindo essas pessoas para elas se juntarem ao movimento da Carbonária maçom republicano. Cada vez mais gente para poder a União fazer a força. Né? Então, quando nós vemos a sala parlamentar da Assembleia da República Portuguesa antes de 1910, nós vemos aqui, olhamos aqui, não tem nada aqui, né? Tem uns vasos, umas plantas, né? Tem aqui estas figuras aqui que não sei muito bem o que é que elas representam, né? Mas era uma sala vazia, né? Isto antes de 1910. Depois de 1910, ela aparece aqui o busto da nova deusa da democracia e da liberdade, orientando, iluminando, entre aspas, esta gente toda para os princípios iluministas maçons, na instauração de uma nova ordem governamental em Portugal. Hoje em dia nós podemos olhar e vemos que tem a deusa da democracia e da república aqui no meio, bem definida, ainda hoje. Tem outras figuras aqui que eu não sei, eu não fui pesquisar quem eram, não faço a mínima ideia, mas continua sendo a figura central, a deusa da república. Porque ela foi quem chegou para instaurar esta nova linha divina, esta nova linha estadual, governamental, do governo internacional maçom, que hoje está sendo instaurado em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, acabando com a soberania dos povos. Né? Por isso é que nós olhamos para o selo, o brasão oficial de Portugal, o selo oficial de Portugal, e ele parece tanto com o das Nações Unidas. Né? Os mesmos princípios aqui, né? As folhinhas, o mundo, né? O mesmo princípio. E o mesmo encontramos no do Brasil. Né? O que é que as Nações Unidas estão trazendo? Estão trazendo a Agenda 2030. Nós temos aqui no nosso canal, tem vídeo explicando detalhadamente o que é a Agenda 2030. O nome do vídeo são instituições... não me lembro já bem como é o nome do vídeo. Mas é dos primeiros vídeos que eu fiz para o canal e onde nós vamos olhar. E tem outros vídeos depois, mais adiante, onde eu vou olhar alguns destes programas. Porque a Agenda 2030, que é a instauração de todos estes princípios iluministas, mas que hoje está de uma forma assim bem diabólica, ela é instaurada dentro dos países através destes 17 princípios que são
programas de formatação da sociedade, né? Que englobam todas as áreas, praticamente, desde a saúde, bem-estar, educação, mudanças climáticas e tudo, né? Tudo, praticamente tudo. E está sendo assim que eles estão instaurando uma nova sociedade e o mundo está, como a gente está vendo, que está um caos incrível, as pessoas divididas, culpando-se umas às outras, quando os caras estão unidos num único objetivo, né? E nós podemos ver que em Portugal perdeu-se a soberania, e nós podemos ver isto no artigo 8º da Constituição Portuguesa, que é do direito internacional, quando diz que as normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito português. Ou seja, as normas que são de direito internacional fazem parte do direito português, né? E as normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado português. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais, tipo a ONU, a União Europeia, o FMI, né, de que Portugal seja parte, vigoram diretamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da União com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Não existem princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, porque, por exemplo, em Portugal entrou-se para o Tratado de Maastricht, que é um tratado europeu de transições comerciais, o povo não votou. Não houve, ninguém perguntou nada ao povo. Entrou-se para a União Europeia e não se perguntou nada ao povo. Acabou-se com a moeda nacional, que era o escudo, e aderiu-se à zona euro, né? Que hoje a moeda em Portugal é o euro, e não se perguntou nada ao povo. E imensas coisas são feitas dentro de Portugal e não se pergunta nada ao povo. A mesma coisa está a acontecer aqui no Brasil. Então, quando eles colocam isto aqui, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, isso é tudo balela, não existe democracia. Não existe, simplesmente, esse Estado de Direito Democrático. Em nenhum país. O povo está votando e não está fazendo praticamente nada. Ora, nós vamos a descobrir aqui a bandeira brasileira, né? E dentro do Brasil, se nós procurarmos na internet, nós podemos ver como é que a maçonaria, o dia do maçom, que eu agora não estou lembrando qual é o dia, mas acho que é em julho, se não estou em erro. O dia do maçom ele é comemorado dentro de todas as assembleias legislativas do Brasil. Dentro de câmaras municipais, dentro do Senado, em todo lugar, param, colocam-se em pé, ouvem o hino, entregam plaquinhas uns aos outros e honrarias e palmadinhas nas costas, abraços e a troca de favores e troca de influências e é assim, os caras se regem. E está espalhado aqui no Brasil todo. No Brasil todo, aqui é incrível, porque na Europa a coisa era mais discreta. Nós não vemos, ou não víamos, pelo menos eu não estou em Portugal, já vai para mais de 12 anos. Mas naquele tempo que eu estava em Portugal não se viam lojas maçons, não se sabia oficialmente quem era maçom. Aqui no Brasil não, a coisa é mais aberta. Nós vemos lojas maçons na rua, vemos estátuas com simbologia maçom e vê-se isso na televisão, assim, eles próprios mostrando quem é, né? E comemorando o dia do maçom. Isso não era assumido na Europa. Agora há pouco tempo é que se abriu um museu da República da Maçonaria lá em Portugal, que conta-se um bocado de histórias, né? Um bocado de coisa. Mas nós vemos, por exemplo, este aqui, aqui é a Câmara Municipal de Goiânia, né? Aqui vemos que é a comemoração do dia do maçom no Distrito Federal. Aqui é no Senado, comemoração do dia do maçom no Senado Federal. Aqui nós podemos ver que é em João Pessoa. Aqui em Duque de Caxias. E aqui em São Paulo. Aqui em Guarulhos. E não, é assim, é no Brasil todo. É no Brasil todo que está simplesmente instaurado um Estado maçom. Aqui em Câmara Feira, diz aqui, ó, sessão solene para comemorar o dia do maçom, dia 20/8. Então é isso, pronto, é 20 de agosto.
Se não estou em erro, né? Está aqui também 20 de agosto aqui, né? Deve ser isso mesmo. Aqui em Ribeirão Preto. Não, mas aqui, ó, reparem bem, aqui é a comemoração do 50º da loja maçónica Abolição e Independência. Então eles vão fazer uma sessão solene dentro da Câmara para comemorar o 50º de uma loja. Ora, eu questiono, existe alguma comemoração dentro das assembleias, das câmaras, da idade de uma igreja, de um templo, ou alguma coisa? De uma tenda? De um centro espírita? E eu acho que não, né? Não posso estar errado, mas eu acho que não. Mas de comemoração de cinquentenários de lojas maçons acontece. Porquê que acontece? Né? Nós podemos, por exemplo, ver aqui em Fortaleza, houve até um desfile deles, vestidos de maçons. Né? Então a coisa aqui é bem aberta. E quando nós vamos ver quem são estas pessoas, né? Quem são estas pessoas? Que posição elas têm dentro da sociedade? Até que nível vai este tipo de influência? Né? Porque, por exemplo, eu vejo aqui, eu moro no interior e eu vejo o poder que estas maçonarias têm aqui. Estas. Isto não é um termo que não está correto falar no plural, porque é só uma. Né? Mas eu vejo assim, o poder que estas lojas têm aqui dentro. Né? Que só pertence à maçonaria aqui das pessoas mais influentes dentro da própria terra. Né? E pronto, e com isto nós chegamos aqui ao final desta primeira parte deste vídeo, domínio da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo. Eu sei, fica muitas pontas soltas, muitas perguntas, mas aos poucos eu vou fazendo este trabalho, porque é um trabalho que dá muito trabalho fazer isto, reunir informação, ajeitar os slides todos, demora e é uma energia que não é levezinha. Fazer isto aqui não é brincadeira não. E aos poucos eu vou pegando em pontas do que foi aqui mostrado e vou desenvolvendo para outras linhas para esclarecer e clarificar realmente como é que isto funciona em termos reais, em termos oficiais, sem viagens na maionese, em termos oficiais mesmo. Muito grato pela atenção e muita luz para todo. Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!